Fala mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o Stack Navigator, nós vamos entender o que é de fato o Stack Navigator e ver as opções que nós temos aqui para configurá-lo, tá? Então antes da gente ir para o vídeo, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estarão todos aí na descrição. Meu nome é Janser, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e bora lá para mais um conteúdo. Bom, então na aula passada nós falamos sobre a criação do App Router, né, que é uma forma de navegar baseada aí no file system, que seria na forma que nós organizamos os arquivos, e nós começamos a usar, né, o Stack, né, que seria o Stack Navigator, mas eu não falei nada sobre ele não, né? Nós vamos entender melhor o que ele é e a diferença dos outros navegadores que virão em aulas futuras a partir dessa aula. Tá? Então, esse Stack Navigator eu gosto de fazer a comparação com um baralho de cartas, onde cada tela seria uma carta. E sempre que eu quero renderizar uma tela, eu vou pegar a carta, independente da posição que ela está dentro ali da pilha de cartas, e vou jogar para cima, né? Então, eu vou colocar ela em cima, né? Então, se eu tenho 3 cartas, né? E que seriam 3 telas, né? E eu quero renderizar a tela que está por último, eu tiro ela de baixo e coloco em cima. E aí, sempre que eu vou renderizar, sempre a tela que está sendo exibida, ela vai ficando por cima dessa pilha. E baseado nesse histórico de movimentos, né, a gente consegue ter a operação de voltar. Tá? Então, o Stack Navigator ele vai funcionar basicamente em torno dessa ideia. Tá? Então, quando eu escrevo aqui, né, quando eu escrevi aqui do nosso layout, né, e esse layout retorna um stack, eu estou informando que eu quero usar um Stack Navigator para gerenciar as rotas aí da minha aplicação. Então, na aula passada, né, onde nós estruturamos aqui o App Router, eu expliquei mais da estrutura de tudo isso aqui. Então, aqui a gente vai focar de fato no Stack Navigator, tá? No navegador em si. Então, esse navegador, nós podemos ver esse comportamento, né? Quando a gente navega, a gente vê que ele grava ali, ele exibe, na verdade, a rota que está sendo renderizada. No caso, a inicial aqui, que é o nome do arquivo, né? index.tsx. No caso, a extensão ele não pega, mas ele pega o nome. Então, o index aqui, que seria a raiz aqui da minha aplicação. Quando eu clico em navegar, nós estamos navegando para uma rota dinâmica, né? Então, está aqui dentro de orders, list, ID. E eu faço essa navegação através desse botão, né? O handle press, que eu basicamente faço um push, né? Eu empurro, eu envio essa navegação para essa rota, né? Que seria a parte dinâmica, né? Que é o que vai ser renderizado nessa rota, e a gente indica isso pelo colchete ID, tá? Então, a gente está fazendo essa navegação, ele está indo para um arquivo diferente, ele está exibindo para mim aqui no cabeçalho do navegador o arquivo que está sendo renderizado, né, que está sendo interpretado. Então, essa estrutura já aqui, com esse cabeçalho, o nome da rota, quando a gente navega, ele faz uma animação, eu tenho a opção de voltar aqui, né, se eu clico na setinha, eu navego de volta, e eu tenho aqui também o botão de ação do Android, né, se eu aperto ali para voltar, também ele volta, e isso aqui já é a estrutura do Stack Navigator, né, o Stack Navigator por padrão, ele já vai funcionar assim. E aqui dentro do Stack Navigator, eu posso definir opções, tá? E essas opções, elas serão... a gente consegue configurar, né, como que o nosso navegador ele vai se comportar. Se eu pressiono aqui, né, um Ctrl espaço para ele me sugerir, eu já tenho aqui algumas sugestões. A maioria das opções que a gente vai mexer, né, seria aqui em Screen Options, né, que é configurar as opções das telas. Nós temos aqui também o Initial Route Name, que seria a rota inicial, né, o nosso aplicativo ele vai iniciar em qual rota, em qual tela. A gente pode passar aqui também essa rota inicial. E basicamente esses dois que nós configuramos mais aqui. Tem uns listeners também, que é para a gente ouvir eventos, que são essas 3 opções que nós temos. Mas quando a gente entra aqui em Screen Options, eu posso passar um objeto de opções, tá? Então, a sintaxe aqui, né? Eu abro e fecho chaves por conta do Screen Options e abro e fecho chaves de novo por conta aí de eu estar enviando um objeto. E aqui eu tenho várias opções, tá? Eu consigo configurar a barra de status, né? O título,
orientação da tela, navigation bar, né, a barra de navegação, opções do header, que seria o cabeçalho em si, né, o que vai ser renderizado na direita ou na esquerda do cabeçalho, né, e aqui a gente usa isso para renderizar botões, por exemplo. Então nós temos várias opções de gestos, né, animações. Então tem muita coisa aqui que a gente consegue configurar que diz respeito ao Stack Navigator e à tela, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos brincar aqui com algumas opções. Por exemplo, nós temos o Header Style, que é basicamente para me definir o estilo do meu header, né? Então, o header, ele é um componente, né? A gente pode pensar nele como um componente, esse cabeçalho. E aqui dentro, eu posso definir a cor de fundo desse meu cabeçalho, né? Então ele está até sugerindo aqui para me definir o yellow. Vamos definir preto para diferenciar, porque já está amarelo aqui, né? A tela inicial. Então eu consigo aqui definir a cor de fundo desse meu cabeçalho. E eu consigo também definir esse header tint color, que seria a cor do tint. Esse tint, né? Sempre que a gente vê esse tint aqui, se refere a gente pode pensar como a cor primária, né? Então, a cor primária do cabeçalho, que seria, no caso, que ela vai se replicar em alguns locais da aplicação, e no exemplo aqui é no título, né, o nome da rota, eu estou passando branco e ele está aplicando essa cor, né, como cor primária aí do Navigator. E temos também o header, a gente pode, vamos ver aqui o que eu consigo fazer, né, o header, que a gente consegue brincar aqui, ó, o Title Style, né, que seria o estilo do título. Então aqui eu consigo definir a cor, o estilo de fonte, o tamanho da fonte e o peso da fonte, né, dessa que seria essa fonte aqui que vai exibir o título aí da rota, né, o título da tela. A gente consegue brincar com esses valores e, enfim, personalizar praticamente tudo aqui do cabeçalho, inclusive o cabeçalho inteiro, né? Então aqui eu tenho a opção header, que eu posso passar uma função, e essa função ela pode retornar um componente. Então aqui eu posso retornar uma view com um texto. Deixa eu importar isso aqui. A view do React Native, text também do React Native. E se eu salvo isso aqui, a gente pode ver que ele substituiu o cabeçalho inteiro, né? Nesse momento aqui, eu estou criando uma componente minha, do meu jeito, do jeito que eu quiser ali, e aí eu posso implementar animações, botões, funcionalidades nesse cabeçalho, da forma que eu bem entender. Então deixa eu duplicar esse texto aqui para a gente ver melhor o header ali. A gente pode ver que nós temos o texto, né, header se repetindo várias vezes, que é o reflexo aí da nossa componente. E essa função header, né, que retorna a componente, ela recebe aqui algumas propriedades, que seria, né, o navigation, options, route e esse back, que é opcional. Que basicamente esses caras aqui, navigation nós vimos na aula passada, que é a função que a gente usa para navegar. Options seria as opções da tela. Então, quando eu navego para uma tela, eu consigo definir opções. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Mas essas opções eu recebo aqui como parâmetro da tela que eu estou renderizando no momento. O route, que seria a rota, e esse back seria a função para voltar, né? Voltar aí uma tela. Eu vou fazer um console log aqui, ó, de navigation. Navigation não, né? Porque navigation a gente vai ter uma função ali. Eu vou fazer de options e route. Vamos abrir aqui o console e a gente pode ver, ó, options. Nós temos aqui como que ficou esse log. Em options eu tenho header. Vou fazer o seguinte, vou fazer dois logs diferentes. Melhorar a visualização aqui. Isso. Nas minhas opções, né? Eu tenho uma função header e no objeto de rota, né? Eu tenho aqui informações da rota atual, tá? Então, basicamente, com essas duas informações, eu consigo saber qual tela que eu estou renderizando e quais as opções que essa tela recebeu para implementar alguma lógica que me interesse, dependendo aí do que eu estou tentando implementar
no meu cabeçalho, tá? Mas o fato é que a gente consegue controlar tudo isso aí, ou a gente consegue controlar o cabeçalho por inteiro ou partes dele, né? Que seria quando a gente define aquelas opções que eu mostrei aqui para personalização, tá certo? Eu vou deixar comentado para voltar ao header original e não ficar esse header aqui que nós criamos com vários textos repetidos. E com isso aqui feito, né? Depois a gente vê que a gente consegue, né? Personalizar o header. Vamos aqui para uma tela, vamos aqui para a tela inicial mesmo, porque nós temos essa lógica aqui para configurar o header em si, ou as telas em si, mas isso aqui é de uma forma geral, né? Esse Screen Options ele vai aplicar em todas as telas. E às vezes eu quero fazer uma configuração específica para uma tela específica. E a gente consegue também fazer isso de forma individual, tá? Então, quando eu venho aqui para Home, né, que seria a tela inicial, que é essa tela que está sendo renderizada aqui, quando eu retorno a componente em si, eu posso retornar, além da view, eu posso importar aqui o stack do Export Router, tá? Stack do Export Router, e eu dou um stack.screen, tá? Quando eu faço isso, eu basicamente vou definir informações específicas da tela que eu estou trabalhando, né, para essa tela aqui que está sendo renderizada, tá? Então, dentro de Stack Screen, eu posso, por exemplo, aqui quando eu dou um Ctrl espaço, né, nós temos aqui algumas propriedades que eu consigo definir, mas dentro de Options, eu posso definir, por exemplo, o título. E aqui, ó, pode ser Home Screen. E quando eu salvo, o título da tela vai trocar, né? Saiu de index, que era o nome do arquivo, para o título específico do nome dessa tela aqui que está sendo renderizada. Então eu consigo definir, e aqui dentro de Options nós temos basicamente as mesmas opções que nós tínhamos lá no nosso stack, no Screen Options, né? Do stack na raiz aqui do layout. Então eu consigo também fazer essas configurações individuais para cada um aí das nossas telas, tá? Então vamos vir aqui, por exemplo, na tela que nós estamos navegando, né, que seria o ID aqui, o Order ID, né? A listagem de ordens por ID, que foi o exemplo que eu dei. E aqui nós podemos fazer essa configuração, definir essas opções de uma outra forma, que seria usando o hook Use Navigation. Tá? Com Use Navigation, a gente chama isso aqui assim, ó, Const Navigation. Vai receber, né, o Use Navigation. E dentro de um Use Effect, que nós vimos, né, que o Use Effect ele vai ser executado baseado aí na nossa array de dependência, né? Sempre que o array de dependências mudar, ele vai executar, né, uma nova vez. Então eu passo o Navigation como dependência, que seria o que eu estou recebendo aqui do hook Use Navigation. E aí dentro desse Use Effect eu posso fazer um Navigation. Ponto. Aqui nós temos, né, algumas opções relacionadas à navegação e eu tenho aqui um Set Options, que é para definir as opções de navegação dessa tela que eu usei, né, o Use Navigation, ou seja, essa Order ID. Então aqui dentro eu posso definir, por exemplo, um header shown false. Tá? Quando eu faço isso, a gente pode ver que aqui nós não temos o sugestão, tá? A tipagem. A tipagem ela não está definida dentro do Set Options, né? Ele é um objeto parcial, um objeto que pode conter qualquer informação. Então, aqui fica mais difícil de setar essas opções porque a gente precisa saber, de fato, o nome das propriedades de cor, né? Meio que no JavaScript ali, vanilla. Nem no JavaScript vanilla, nem assim, né? Seria seria assim, né? Sem tipagem nenhuma. Mas o fato é que com Set Options a gente precisa saber exatamente o que eu preciso definir, obviamente com TypeScript também, com o outro exemplo, né, da stack.screen, mas o que eu quero dizer é que é muito melhor quando a gente tem o TypeScript ali para nos sugerir, para nos guiar, do que quando a gente não tem. Mas funciona da mesma forma, né? Quando eu defino aqui esse header shown falso, se eu navego para a tela, a gente vê que o header sumiu, né? Que é o que essa propriedade faz, né? O header shown
vai definir se a gente vai exibir ou não. Se eu voltar isso aqui para true, ele vai aparecer de novo ali o cabeçalho para mim, tá? Então a gente consegue de diferentes formas, né, controlar aí como que o Stack Navigator vai se comportar para cada tela. E basicamente esse aí foi um resumo, né, do que é o Stack Screen, do que é, né, o Stack Navigator e como que as telas funcionam aí, se comportam nessa mistura do Stack Navigator e também do Expo Router, tá? E lembrando, tá aqui o Expo Router, né, esse Stack Navigator que nós usamos aqui, ele é basicamente a extensão do Stack Navigator da biblioteca React Navigation, tá? Então sempre que você tiver alguma dúvida, quiser entender como que algo funciona, tem a documentação do React Navigation, que lá a gente vai conseguir consultar tudo, o que cada propriedade faz, como usar as coisas e diferentes técnicas também para fazer algo aí, para resolver alguns problemas que a gente pode estar tendo aí durante o desenvolvimento. Beleza? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.